Fugas! Ou meu filho não para na atividade. Meu filho me ignora e não faz o que eu tô pedindo. Meu filho olha pra fora assim, ó, pra lua e não fala mais comigo e não responde e não age da forma que eu espero. Ou ele literalmente levanta e sai correndo no meio da brincadeira e não obedece de jeito nenhum. Como que a gente faz com isso? Gente, eu não vou aqui, obviamente, não vou esgotar esse tema. Eu vou tentar fazer algumas reflexões que podem ajudar vocês a lidarem com isso, tanto com os filhos quanto num contexto terapêutico, porque esse problema, esse comportamento inapropriado, ele é muito comum, né? E ele tem um milhão de razões e a gente precisa entender primeiro as razões para depois a gente tentar solucionar o comportamento. Por quê? Todo comportamento tem uma função, tem uma causa, tem uma origem e é só ali naquela origem, naquela causa que a gente consegue construir uma solução para esse comportamento. Então, o que eu considero assim que é uma das principais questões para a fuga é a falta de motivação e orientação social. E aí, obviamente, a gente precisa melhorar a motivação e a orientação social da criança. Por quê? As crianças típicas, gente, por que elas ficam numa atividade? Por que elas permanecem com o adulto numa troca? Por que elas fazem alguma coisa que o adulto pede? Porque elas são motivadas e orientadas socialmente, porque elas querem o retorno do adulto, elas querem o reforço social, elas gostam de ser apreciadas, elas gostam de ter essa atenção, então elas buscam isso. E quando a gente pede, faz isso, eles vão lá e fazem, é simples, é natural, eles fazem, a gente fala, ai que lindo, e tá ótimo. E os nossos meninos, muitas vezes, não é que eles também não queiram esse reforço, esse retorno, é que há um ruído nesse canal de comunicação, uma dificuldade de reciprocidade. Muitas vezes a gente expressa que a gente está gostando, mas eles não conseguem compreender. Ou, né, a gente expressa de uma forma mais diminuída para eles, não chega neles da mesma forma que chega para as outras crianças. Então, o que a gente precisa melhorar é essa motivação e essa orientação para que eles possam, então, entender melhor o que nós estamos esperando deles e qual o que eles precisam fazer e ficar satisfeitos com o nosso retorno, sabe? Com o nosso retorno emocional, com o nosso retorno em termos de reforço social também, ou outras modalidades de reforço. Mas a gente precisa melhorar a motivação e orientação social. Não vou entrar nisso, senão vai ficar tipo um livro, né? Eu só vou aqui trazer as reflexões acerca da fuga mesmo. Então tá, beleza, tem essa questão da motivação e orientação social. Tem uma questão de um brincar mais repetitivo, de um jeito mais peculiar, que muitas vezes a gente não respeita. Então a gente é aversivo, invasivo, dominador. A gente não sabe brincar. A gente pega uma criança e fica dando um monte de ordem para ela. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Agora faz uma bola. Tá bom, agora um quadrado. Agora mostra pra mim, cadê o leão? A gente não consegue chegar no menino, principalmente que tem um brincar mais peculiar, e olhar pelos olhos dele, ser respeitoso e depois expandir isso junto com ele, a partir do momento que a gente conquistar e cativar a atenção dele. Então, o que a gente precisa nesse caso é brincar com ele da maneira que ele quer brincar, para depois construir outros caminhos. Também não vou falar sobre isso, estamos aqui só elencando ideias e fazendo reflexões acerca das fugas. Bem, tem o fato de que a criança também pode ter um baixo repertório de jogo. Então, todos esses processos que a gente está tentando ensinar, tudo aquilo que a gente está tentando construir com ela é muito difícil para ela. E aí ela fica desmotivada e ela não quer entrar na nossa e pernas para que te quero, né? Fica 20 segundos numa atividade e já foi, adeus. Então a gente precisa trabalhar para ampliar esse repertório de jogo. Existe o caso da criança que tem hipotonia, um baixo tônus muscular. Recentemente eu aprendi sobre isso e fiquei realmente muito consternada de saber que a gente às vezes ignora e negligencia isso, porque as crianças, gente, elas não conseguem ficar sentadas por muito tempo numa atividade se elas tiverem um baixo tônus. Se o nosso corpo não funcionar adequadamente, se a gente ficar desequilibrado, fica de um pé só e começa a fazer um monte de coisa. Rapidamente você vai cansar e querer sair daquela posição e achar outra coisa, fazer uma cadeira para escorar. É a mesma ideia. O menino que tem um baixo tônus, que senta em Y, que fica sempre escorado com o bracinho assim, senta em Y, não em W, a louca. Senta em W, fica sempre escorado com o bracinho, aquela criança mais molinha, mais cansadinha, que sempre quer ficar deitada.
é uma criança que vai tender a fugir mesmo. Então a gente precisa resolver isso também, antes da gente pensar em fuga, né? Em outras metodologias para lidar com a fuga. Outra coisa que eu acho que é muito comum, principalmente hoje em dia, que a gente pensa numa intervenção mais intensiva, é o cansaço. Na medida que a criança já foi para a escola, chegou, vai fazer um monte de terapia, gente, o menino cansa. Eu canso, imagina o menino. Sabe? É uma criança nova que está sendo submetida a diversos processos cerebrais, neurológicos, cognitivos. Então, assim, cara, ela tá suando. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de entender e diminuir as demandas na medida que a criança estiver mais cansada, sabe? E permitir que ela realmente, assim, vá baixando a energia e encerrar quando ela estiver muito cansada. Então, esse respeito aos processos orgânicos, eu vejo que é muito importante. Muitas vezes a gente não tem, sabe? A gente precisa pensar sobre isso. E aí tem outra coisa que eu também acho que às vezes é muito negligenciada, que são as buscas sensoriais. Por quê? Porque os nossos meninos, gente, eles têm dificuldade de integração sensorial. Então, eles têm uma certa desorganização na maneira que eles recebem a estimulação do mundo e que eles respondem a essa estimulação. Então, a gente começa da demanda, uma criança que é hiperresponsiva, rapidinho ela vai cansar. E ela vai querer se organizar de alguma forma. Muitas vezes pelo movimento, pelo silêncio, por processos de propriocepção, tipo entrar debaixo da almofada. Então ela vai sair correndo para dar uma organizada, entendeu? Ou então para buscar algum recurso, colocar alguma coisa na boca, para dar uma relaxada mesmo, de tanta informação que a gente está dando. Agora, se a criança for hipotônica, ela também pode, hiporreativa, ela também pode se desorganizar. Sim, porque ela ainda precisa de estímulos que a gente não está oferecendo, às vezes, naquela atividade. Então, ela está precisando justamente de fazer uma busca oral, ou de fazer uma busca proprioceptiva, ou de fazer uma busca vestibular. E a gente não está permitindo ali na atividade. Então, ela vai fugir para poder se organizar, porque não tem como. Se o seu corpo está desorganizado, você não aprende. Você não consegue se sentir bem, se sentir equilibrado. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar para além do senso comum. Às vezes a gente fica muito concentrado na análise do comportamento e eu, né, como aspirante analista do comportamento, falando mal. Não estou falando mal. Aqui quem está falando é a mãe poliana, ser humano poliana também, que tem aprendido muito sobre autismo com autistas e com o meu autista, né, aqui de casa. E tenho visto que às vezes a gente negligencia muita coisa que a gente não deveria negligenciar. E por último, as demandas, né? Quando a atividade tá tão cheia de demanda que a criança, tipo assim, não, que saco, ela não tá aguentando mais. Tanta coisa que a gente tá falando, tá pedindo para ela tá cansada. Claro, gente, óbvio, não tô dizendo aqui a criança tá cansada, tá de saco cheio, a gente tem que deixar a criança fugir. Não, porque se a gente reforçar esse comportamento, ele só vai piorar. E nenhum desses casos a gente tem que deixar a criança fugir, entre aspas. A gente tem que ensinar para a criança uma maneira apropriada de comunicar o cansaço, que ela quer encerrar a atividade, que ela tá cansada, ou que ela quer encerrar porque ela quer fazer uma busca sensorial, né? Então, comunicar adequadamente que ela quer encerrar, ou que sim, naquele momento ela vai ter que cumprir aquela demanda, embora seja chato, mas aí ela não vai cumprir 50 demandas, ela pode cumprir 2 e sair, porque muitas vezes a gente dá uma demanda e a criança já foge, né? Muitas crianças são assim. A gente dá uma demanda, elas, pernas para que te querem. Então, se a gente deixar elas fugirem, a gente vai ter que aguentar uma criança fujona, porque a gente está reforçando esse comportamento, né? Então, a gente tem que criar estratégias para que essa criança não fuja. Então, perceber os sinais antes da fuga acontecer, encerrar a atividade antes da fuga acontecer, gerenciar a fuga fazendo com que a criança cumpra demandas quando ela levantar, então ela cumpre demandas antes da atividade encerrar, então a atividade não pode simplesmente acabar porque a criança fugiu. Então, todos esses casos existem comportamentos específicos e condutas específicas que a gente pode seguir para melhorar as fugas. Esse vídeo é de 10 minutos, então não posso entrar nesse mérito, mas eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha servido para fazer reflexões acerca disso. Se vocês gostaram, vocês falem aí nos comentários, que depois eu produzo outros vídeos pensando em como ajudar vocês a pensar e construir processos de melhorar as fugas. Até mais!